O ex-presidente Jair Bolsonaro depois ao Supremo Tribunal Federal na ação penal que apura tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Durante o interrogatório, que foi conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, Bolsonaro negou envolvimento na trama golpista, minimizou as reuniões com militares e admitiu que pode ter exagerado na retórica. Durante esse depoimento, Bolsonaro disse que não passou a faixa presidencial para Lula por medo de ser alvo da maior vaia da história do país. Vem comigo. Poderia até Vossa Excelência perguntar por que não passou a faixa? Eu não ia me submeter à maior vaia da história do Brasil. Só de concordar comigo. Eu me submeter a um... mas eu não iria perguntar para o senhor. Então, não, eu sei que o senhor não ia perguntar. Mas seria uma explicação. Porque alguns dizem que muita coisa aconteceu porque eu não passei a faixa. Não passei porque não me submeter a passar a faixa para esse atual mandatário aqui. O Jair Bolsonaro pediu desculpas ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, por uma declaração de uma reunião ministerial em 5 de julho de 2022. Na ocasião, Bolsonaro disse que Moraes e os ministros Roberto Barroso e Edson Fachin estariam se beneficiando financeiramente das eleições. Na época, os magistrados estavam no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Vê o trecho. Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaríamos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares? Não tem indício nenhum, senhor ministro. Tanto é que era uma reunião para não ser gravada, um desabafo, uma retórica que eu usei. Se fosse outros 3 ocupando, teria falado a mesma coisa. Então, me desculpem, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta dos senhores 3. Bolsonaro afirmou também que só conseguiu se manter financeiramente após deixar o Planalto por conta da campanha do Pix e disse que arrecadou-se 18 milhões de reais. Segundo Bolsonaro, ele arrecadou mais do que o Criança Esperança, que é da Rede Globo, vê? E eu falei para esse colega, né? Eu só tinha uma maneira de arranjar essa grana, fazendo besteira. Não vou fazer. Se não fosse a campanha de Pix, que eu não fiz, eu não estaria como estaria sobrevivendo hoje em dia. 17 milhões, depois tem um pingado, chegou a 18 milhões de reais, e a gente gasta. Não pode trabalhar de graça. Então, se eu não teria como ajudar meu filho, está nos Estados Unidos também. É outra história isso aí. Ou seja, eu agradeço. Eu arrecadei mais dinheiro do que o Criança Esperança, inclusive, né? Senão que o pessoal gosta da gente. Mas eu, senhor ministro, do coração, fiz e dei o melhor de mim na presidência, mesmo não esperando se eleger presidente. E aí a convicção de que vai ser candidato. Porque o Jair Bolsonaro fez uma brincadeira com Alexandre de Moraes e convidou Alexandre de Moraes para ser seu vice na chapa para a presidência em 2026. Veja. As viagens que eu faço pelo Nordeste, pretendo na quinta, sexta, sábado, estar no Rio Grande do Norte, visitando aí uns 8 municípios. Se o senhor me permitir, logicamente, eu posso mandar umas imagens para o senhor, como é que o povo nos trata a gente na rua, tá? Eu declino. Declino, sim, senhor. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Meu ministro, desculpa aqui. É aí, né? O negócio ficou tranquilo, brincadeira e tal. Com um exemplar da Constituição Federal nas mãos, Jair Bolsonaro negou que agiu fora das 4 linhas. Vê? Não me viram desrespeitar uma só ordem do senhor. Não me viram em nenhum momento eu agi contra a Constituição. Eu joguei dentro das 4 linhas o tempo todo. Muitas vezes me revoltava, falava palavrão, me revoltava, tá? Falava o que devia falar, sei disso, mas, no meu entender, fiz aquilo que tinha que ser feito. Agora, minuta do golpe. Minuta do golpe. Era o quê? Um decreto? GLO? Pedido para estado de sítio? O que é minuta do golpe? Após Alexandre de Moraes questionar sobre a minuta do golpe, Bolsonaro questionou: onde está a minuta? Vê comigo.
E nessa reunião foi-lhe apresentado uma minuta, um documento com vários considerandos e algumas previsões, e o senhor teria, aqui entre aspas, nos termos utilizados pelo réu colaborador, o senhor teria enxugado essa minuta, esse documento, tendo feito algumas alterações. O senhor se recorda disso? Eu queria ter acesso a essa minuta. A minuta está nos autos. Mas não tem um cabeçalho e nem um fecho. Deve ter os considerandos ali apenas. Tá? Isso foi colocado numa tela de televisão e mostrado de forma rápida ali. Mas a discussão sobre esse assunto já começou sem força, de modo que nada foi à frente. A ideia que alguns levantavam seria um estado de sítio, por exemplo. Até ouvi o ministro Fux questionando o coronel Cid aqui, se foi assinado ou não. Estado de sítio, né, como reza a nossa Constituição. Primeiro, o senhor tem que ter um fato, obviamente, né? Isso aí é crime, não? Essa parte? Cardinô. Que o pessoal, esse é o problema que o Alexandre quer pegar o Bolsonaro. Exatamente. Não, ele fez a minuta do golpe, então ia ter golpe. Isso, exatamente. Olha, eu gostaria até de orientar ao público aí que desse um Google, fases do crime. Vai aparecer 4 fases. Primeira fase, cogitação. O que é cogitação? Vou ler aqui qual a informação que se dá da descrição do que é cogitação como fase do crime. É a fase inicial, onde o agente apenas pensa no crime, sem praticar qualquer ato externo. Cogita por si só, não é punível no direito penal. A segunda fase é a preparação. A preparação é quando a gente saiu do pensamento, decidiu e vamos começar. Então eu preciso de uma arma. Então eu vou e compro a arma. Se a arma foi ilegal, eu posso responder pelo porte ilegal de arma, da arma que eu adquiri. Se eu comprei legalmente, não é crime nenhum. Terceira fase, execução. A partir daí é que nós temos um crime. Então, quando a gente fala que a gente apenas discutiu, botou no PowerPoint, a gente dialogou, a gente debateu, a gente cogitou em praticar o golpe do Estado. Então, está muito claro, não só na fala de Bolsonaro, como nas provas que foram produzidas até hoje. O ministro Fux, muito inteligentemente e de forma muito perspicaz, perguntou ao delator, por exemplo, esse documento foi assinado? O delator disse não. Não saiu, então, do campo do pensamento. Agora, o senhor sabe que tem jurista dizendo que só o fato de cogitar já é o golpe. Esses juristas, certamente, eles têm alguma semelhança com o pensamento do Alexandre de Moraes, que, em termos de direito penal, é todo inovador. Ontem eu botei aqui o cara da Universidade Federal Fluminense. Tem um outro da USP. O pessoal aqui, inclusive, no chat, começou a sentar o cacete, dizendo, não, esse povo é gente dominada por ideologia. Pronto. Né? Mas hoje nós temos aí 5 ministros nessa turma e o senhor citou Luiz Fux. A informação que eu tenho de Brasília é que Luiz Fux está fazendo o H dele, que vai sentar a peia também, vai condenar todo mundo. Certamente vai, porque é uma questão de manter a hegemonia do poder. Então, notem que o STF, há muito tempo, eles só deliberam em matérias desse tema a unanimidade. Né? Eles não discordam. Ninguém larga a mão de ninguém. Exatamente, exatamente. Mas só concluindo, nós temos os atos executórios e nós temos os atos de consumação. A fase executória é que, se iniciados os atos e por algum motivo não forem adiante, evidentemente que ali nós temos uma tentativa. E na fase de consumação, nós começamos e encerramos. Quando se fala que esse crime ele é punível a título de tentativa, quer dizer que bastaria que os atos executórios fossem iniciados, que ele já seria um crime totalmente perfeito e acabado. Né? Mas eu perguntaria, diante daquilo que a gente viu até agora, qual foi o ato executor, o ato executório que Bolsonaro deflagrou? Eu não vi. Eu não vi ordem para que acontecesse o evento de... No depoimento ficou até o contrário.
É porque quando não se conseguiu provar nada contra as urnas, ele teria dito, então não tem nada, não vai ter nada. Siqueira, eu posso me meter à vontade. Mas deve. Não, eu ia perguntar um negócio, porque é o seguinte, viu, doutor Rômulo? O pessoal está dizendo que isso aí está servindo para o governo. O teatro aí está servindo para o governo. Porque até agora a PF não pediu prisão de nenhum vagabundo desse que roubou o INSS. Exato. Tá certo? Porque a gente sabe que são muitos bilhões, não são só os 6 que eles falaram inicialmente. Esse valor só aumenta e nem devolveram o dinheiro, porque o que devolveram foi o dinheiro que seguraram, de um mês. E nem explicaram como o Gilberto Vala, o presidente do INSS, mencionou que dispunha de R$1 bilhão. Há 2 varas da Justiça Federal do Distrito Federal, a 7ª vara, e a da Justiça Federal de São Paulo, que estão empenhadas em fazer as apreensões e os sequestros de bens. Então, aquelas Ferraris, os valores que foram penhorados, mas o que se tem notícia, né, o esvaziamento das contas bancárias dessas associações, então está se achando mixaria diante do que elas arrecadaram, R$150 mil para a associação que recebeu mais de R$300 milhões. Estão falando, a CONTAG, saiu a matéria, inclusive, no portal Metrópolis. 2 bi. Exatamente. É 2 bi, meu irmão. Está tendo uma dificuldade, né? E os processos correm em segredo de justiça. Né? Tanto agora, São Paulo, doutor Rômulo, o senhor vai falar sobre o Bolsonaro pois também? Tem uma lei, vou complicar aqui sua vida, viu, Siqueira? Tem uma lei, estava dando uma olhada, eu ouvi, na verdade, na rádio, né? E agora me ocorreu, de uma lei sancionada, a Lei 14.197, que teria introduzido no Código Penal o artigo 359-L, né, que diz que a lei pune quem tentar, por meio de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito. Então, a regra geral é essa que Siqueira falou, e aí vem minha colocação. Muito bem. A tentativa não... Foi ótimo o senhor ter levantado, porque eu acho que o pessoal da Universidade de Fluminense e da USP está se pegando nisso. Diz que só o fato de você pensar e botar talvez uma reunião e tal já está ferrado. Pelo que aparece aqui, seria uma exceção, porque você pensar, você comprar uma arma e não prosseguir, né, não vai ter a caracterização das etapas do crime. Mas nesse caso aqui, é uma colocação, viu, Siqueira? Pode colocar. O artigo 359-L do Código Penal, que foi, inclusive, sancionado por Bolsonaro, previa que, nesse tipo de crime, né, a grave ameaça à abolição do Estado Democrático, apenas a tentativa já seria... Ou seja, o próprio Bolsonaro sancionou. Certo. Que prova que ele não queria abolir o Estado Democrático de Direito, né? Vamos lá, vamos analisar o tipo penal, não é? Então, apenas a tentativa significa dizer que a cogitação permanece sem punição, significa dizer que a preparação permanece sem punição, significa dizer que a execução é que basta tentar, se tentar iniciar a execução, aí entra o crime. Aí é que ele é um crime totalmente consumado, porque ele basta a tentativa. E a consumação é quando o crime realmente não precisa, ele não se realiza só com a tentativa. Então, essa minuta do golpe entraria como execução, né? Não, porque ela precisaria ser um ato executado. O Luiz Fux, ele entrou e falou assim, assinaram ao CID. Falou, quem assinou? Não foi assinada. Ele disse, inclusive, tinham erros, né, na tal minuta que foi chamada. Se você, por exemplo, escrever, se eu quero matar meu vizinho, porque meu vizinho é um cara chato danado. Rubro-negro. Pois é, porque meu vizinho é rubro-negro. Isso por si só... Pai, pobre do rubro-negro, vocês têm a gente já está na lanterna, não consegue fazer um jogo que preste. Pois é, isso não pode ser considerado uma tentativa de homicídio. Então, mutatis mutandis é mais ou menos a mesma coisa. Agora, a pressão que o Bolsonaro... Ele falou isso na cara do Alexandre. Porque é o seguinte, no depoimento, Bolsonaro disse que foi censurado em várias ocasiões. Não, solta o trecho. Por ocasião das eleições, agora propriamente dito, logo um pouco avante disso aí. Acredito, senhor ministro, que foi um pouco disfuncional. Eu não pude, por exemplo, por decisão do TSE, fazer live do Alvorada. Eu cheguei aqui na casa de um conhecido para fazer uma live. Eu não pude, por ocasião do horário eleitoral gratuito, usar as imagens de 7 de setembro. Usar as imagens minhas na ONU. Usar imagem do outro candidato,
lá numa comunidade do Rio de Janeiro usando o gorro do CPX. Eu não podia usar imagens do enterro da rainha Elizabeth. Eu não podia, basicamente, fazer nada. Quase tudo era proibido. Houve decisão também que eu não podia baixar o preço do combustível, como se eu fosse baixar na canetada. Isso aí. Eu fui acusado de muita coisa, inclusive pedófilo durante esse período. Agora, o outro lado, podia tudo, até me acusar de genocida. Então, tudo isso aconteceu. Quando eu não pude usar as imagens do Lula ali, defendendo o aborto, ou ao lado de ditadores, isso prejudicou a minha campanha. Eu queria mostrar também a imagem dele em 2009, defendendo lá o Irã, enriquecer o urânio acima de 30% para fins pacíficos, segundo ele. Eu fui tolhido. Isso aí aconteceu, né? Você pode ser de que lado que for, né? Havia uma vontade do Supremo de ferrar com o Bolsonaro, né? Como foi ele quem foi para o segundo turno, aí proibiram ele botar... Foi o próprio Lula que falou. Você já imaginou você ter um candidato... Ele fala, defendeu o aborto. Foi o Lula. O negócio do Irã é ele mesmo que fala. Tem um monte de fala controversa de Lula. Aí você não pode botar na campanha. Então, realmente, isso aconteceu. Fora as redes sociais dos apoiadores de Bolsonaro, que foram derrubadas, mas as redes sociais do pessoal de Lula não foi derrubado, né? Porque você sabe que tinha o Gabinete do Amor, que é o Janones. O Janones comandou o tal Gabinete do Amor na campanha por Lula. E tem um detalhe interessante, o Janones, ele, assim como a Tebet, que hoje é ministra do Planejamento, sentava o cacete em Lula, dizia que era ladrão. E, ó, quero deixar bem claro, porque todo mundo que fala esse negócio de ladrão está sendo processado. Quem dizia era o Janones, quem dizia era a Simone Tebet, assim como a Marina Silva, eu botei aqui, ela falando, eles que falavam. Mas não podia botar na campanha isso, não podia botar, né? Mas não eram eles que diziam? Não era o próprio Lula que falou do aborto? Ele falou do aborto. Ah, me arrependi. Sim, você arrependeu como? Ele defendeu o aborto, né? Aí tem a versão na saída do Supremo do Celso Vilardi, que é o advogado de Bolsonaro. Bolsonaro, inclusive, olhou para os advogados, né? Falou que gastaram o dinheiro. A informação que nos bastidores contam é que dos 18 milhões de reais, até agora sobraram 8. É essa que o senhor sabe também, doutor? Não, eu não sei o extrato do Pix de Bolsonaro. Agora, sei o seguinte, ele não está tão mal de aposentadoria, não. Não, ele tem a aposentadoria de presidente, tem a aposentadoria de oficial. Exato, ele é capitão reformado, né, que ele se insurgiu lá na década de 80 e foi reformado e recebe aproximadamente 12 mil reais por mês do Exército. E é deputado. E recebe uma aposentadoria proporcional, porque ele atuou como 27 anos como deputado federal, na base dos 30 mil reais por mês. Então, as duas dá 42 mil, né, por mês, fora eventuais vantagens que ex-presidente da República recebe. É o salário de um juiz. Então, ele recebeu quase 18 milhões, né, naquela campanha do Pix, que, né, muitos mortais vão morrer e não vão conseguir amealhar esse valor. E a informação é que ele só tem uns 8. E o gasto é grande. Então você está reclamando. Ele deu 2 milhões para o filho viver lá, que dá cerca de 350 mil dólares. Aí você vê, quando a gente analisa no andar de baixo como a sociedade brasileira, a maioria sobrevive, né? E o cara tá ganhando 42 mil e tá reclamando, dizendo que só sobrou 8 milhões na conta. Eu não sei, ó, isso aí é o bastidor. Ele diz, né? Que só sobrou 8 falando, milhões. só sobrou isso. O Gilson daqui tava já pedindo sensibilizado, muito preocupado com a situação deplorável financeira de Bolsonaro. Que não né? é. Que não é. E foi fazer uma campanha em cima, porque só está ganhando 42 mil por mês. Eu inclusive, esse negócio de política é um negócio danado, porque é o seguinte, o Lula vive falando de pobreza. O Lula é rico, porra, milionário. Só o que a Marisa deixou para ele e que o Supremo liberou da Previdência Privada é para não trabalhar mais nunca, pô. Não precisa ficar nessa história de cartão corporativo, a Janja gastando com cartãozinho corporativo, porque ele tem dinheiro. Na época da Lava Jato, se eu não me engano, penhoraram 10 milhões de um fundo de previdência Tem deles. 27 milhões. Não, em nome de Lula, só de Lula. Ah, nada, de Maria são 27. Mas, meu amigo, entendeu? E daí outra coisa, você pedir Pix, né, para bancar advogado, as pessoas realmente quiseram bancar, porque esses advogados são caros. O doutor Siqueira conhece, você conhece?
Vilarde é caro. Caro, é verdade. Caríssimo. Né? Vamos ver o que o Vilarde disse, não? Eu tenho a sonora dele, vai. Eu acho que ficou absolutamente claro que não teve golpe e pelas próprias perguntas feitas se nota que a grande maioria dos questionamentos se refere à live, à reunião de ministros e à reunião com os embaixadores. Sobre o tema propriamente dito, é impossível se cogitar na prática de um crime de tentativa armada de golpe de Estado porque alguém em algum momento analisou uma sugestão de medidas previstas na Constituição. O fato é que essas medidas foram rechaçadas pelo presidente, como ele explicou. E o fato principal é que o presidente não praticou nenhum ato que possa ser criminalizado. Essa que é a verdade. Eu acho que ele respondeu hoje de uma forma, como disse aqui o Paulo, serena, todas as perguntas. Eu acho que é o que tinham. Tá certo, correto, o Tá doutor Vilarde? Corretíssimo, Ricardo. É isso que a gente vem batendo já há muito tempo. Né? Eu queria ver qual foi o decreto que ele assinou e passou adiante. Eu acho muito estranho. Inclusive, ele, segundo Zé Múcio, que vai ser testemunha de defesa. Zé Múcio Monteiro é o ministro da Defesa, que comanda as Forças Armadas aqui. O Zé Múcio disse que procurou Bolsonaro para fazer a intermediação com a caserna, para passagem de governo. E disse, não, meu amigo de deputado, tal, conversei, e ele mandou os chefes militares. Né? Tem um caso que eu achei, eu exibi aqui ontem, que se você estiver assistindo, e se você quiser, pega depois nas redes sociais. O Garnier, que seria do grupo radical, segundo o Cid. O Garnier disse, eu não me senti bem em passar comando e governo Lula ficar na transição. Pedi para sair. Ora, se ele quisesse fazer golpe, botar tropa na rua, ele não pedia para sair, ele ficava ministro. Quem é o posto, né? O cara que não é mais ministro, não é chefe de nada, que vai comandar tropa, Siqueira? Exato, e inclusive essa informação, ela foi veiculada ontem até pelo próprio Bolsonaro, no interrogatório dele, no sentido de que ele nomeou os comandantes das Forças Armadas que foram indicados por Lula, ainda no período de Lula. Exato. Então, poxa, se ele quisesse golpe, por ele isso não que eu tinha digo. nomeado ninguém. Brasília, qualquer jornalista que você consultar de lá vai te dizer, não, eles vão condenar tudo, né? Só que se acontecer um negócio muito estranho, sei não, mas tudo pode acontecer, mas a informação é 5-0. Eu queria ter visto, por exemplo, Bolsonaro ser indagado sobre alguma ordem que vinculasse ele aos eventos de janeiro. Quer ver? Não tem. Não tem, inclusive ele estava fora do Brasil. Ainda hoje eu vou falar sobre o golpe, porque tem os memes do golpe, viu? Tem os memes do golpe. Tem o Braga Neto tá puto, o general, que é o único militar brasileiro que é condecorado no mundo todo. Inclusive o negócio do Haiti, né? Ele foi condecorado lá nos Estados Unidos. Aí ele falando sobre o negócio do Cid, o Cid disse não, porque era um pacote de dinheiro. Aí eu até disse ontem para vocês, ó, primeiro era uma sacola, agora já é uma caixa de vinho. Aí o Fux perguntou, você abriu, você viu que era dinheiro? Ele disse não, mas era. Ele tinha a convicção que era dinheiro. E o Braga Neto, você vai ver a fala do Braga Neto. Tá puto, falou um mentiroso. Sobre o coronel. O coronel Cid. Né? Eu só fico pensando um cara daquele ser assessor de um presidente da República, viu? É muito... Mas se a gente se colocar na posição dele, é muita pressão no Coronel Cid. É a ameaça de prisão do pai, a ameaça de prisão da filha, a ameaça de prisão da esposa. Eu não vou dispor do meu óleo de peroba para ele. Para mim, ele é um cara de pau. Pois é. Para mim, um cupim dei em você.